Eu ouso dizer que o destino de hoje é um dos mais fascinantes e únicos do Brasil. Entre serras e vales encontramos ruínas de antigas construções de pedra que resistem ao tempo e contam histórias de um período marcado pela exploração de diamantes na região. No auge da mineração, essa vila chegou a abrigar milhares de pessoas. Já hoje são cerca de 400 moradores que mantêm viva a memória e a identidade desse lugar tão singular. Ao longo deste documentário vamos explorar as marcas que o garimpo deixou, tanto as boas quanto as ruins, e mostrar que esse cantinho especial da Bahia soube se reinventar, principalmente através do turismo. Ao contrário do que muitos pensam, aqui está longe de ser de fato uma cidade fantasma, porque o que não falta pra cá é vida. Isso se revela na prática de esportes que tem na região, nas artes do charmoso centrinho e principalmente no sorriso no rosto de um povo pra lá de hospitaleiro. Vamos mostrar tudo isso e muito mais a partir de agora. Sejam muito bem-vindos a Igatu. A Vila de Igatu é um pequeno distrito da cidade de Andaraí, na Bahia, onde o tempo parece passar diferente. Ao caminhar por suas ruelas ou fazer algumas das suas trilhas, sentimos que o passado e o presente se misturam, criando uma atmosfera que só existe aqui. Outras coisas que se entrelaçam em Igatu são a natureza e a história. Grande parte das pedras que vemos hoje já foram remexidas pelas mãos de garimpeiros e testemunham um tempo de intensa busca por diamantes. Para começar a nos aprofundar sobre isso, nossa primeira parada será em um local que, mesmo em silêncio, conta histórias de um tempo em que Igatu era totalmente diferente do que é hoje. E agora estamos aqui com o LP, que vai ser nosso guia aqui nos próximos dias em Igatu. Primeiro, obrigado pela parceria, LP. Mais um ano que a gente está aqui com ele, porque da primeira vez que a gente veio para Igatu, ele também nos guiou aqui, apresentou as histórias e as belezas naturais aqui de Igatu. E LP, a gente está aqui agora no principal atrativo, eu acho que é daqui, que são as ruínas de Igatu, e hoje o que a gente vê aqui, é um bairro fantasma praticamente, só que antigamente fervia de gente, né? Exatamente, o que hoje a gente vê aqui de casas abandonadas, muros, tudo em ruínas, antigamente, no auge de Igatu, quando chegou a morar mais de 9 mil habitantes aqui, isso aqui era o nosso bairro Luiz dos Santos, que era um dos bairros que, segundo os antigos, ele tinha até sua feirinha, todo o seu movimento aqui, tão grande que ele era, não compensava a galera ir lá para o centro da vila, que já tinha boa parte das suas subsistências aqui no próprio bairro deles. O LP, e por que depois desse apogeu, né, tinha, igual tu falou, até feirinha aqui, por que hoje a gente encontra o bairro Luiz dos Santos assim abandonado? Então, naquela época do auge aqui de diamantífera, né, a gente vê que em Igatu, por ter uma abundância tão grande, tudo era mais fácil. Tipo, o que você vê hoje, tudo sucateado aqui, revirado pelos garimpeiros, tudo era inteiro, tudo tinha cascaio. Então o garimpo foi acabando, o diamante ficou mais escasso, esse diamante mais fácil, o da flor da terra ficou mais difícil. E também, na mesma época, surgiam esses garimpos também bem grandes em Minas Gerais, o que levou também tudo a vir a decadência. Além de tudo isso, o diamante na época que mais se vendia aqui era o carbonato, que é o diamante negro, que logo depois foi sintetizado pela indústria. Então foi desvalorizado bastante esse diamante que dava aqui em grande abundância, que era o carbonato, e todos esses fatores levou a vir essa decadência logo assim em frente. E agora a gente vai andar por aqui, né, e tu vai apresentar um pouquinho mais das particularidades aqui do bairro. Exatamente, para você andar pelas trilhas de Igatu, você consegue reviver e voltar no passado e tentar identificar, né, como é que aquele povo conseguiu sobreviver aqui. E hoje até brinco com meus amigos, o que a gente hoje desfruta aqui hoje dos esportes, da escalada, do mountain bike, muitos dos caminhos que a gente percorre em Igatu aqui, seja do trek, caminhada ou do mountain bike, tudo é legado garimpeiro. Então a gente sempre, quando fala do garimpo, só fala em destruição, que de fato destruiu bastante, mas também deixaram um legado, assim, deixaram uma forma da gente sobreviver aqui, que é o que a gente busca hoje em Igatu. Com a decadência diamantífera de Igatu nos anos de 1970 aproximadamente, uma das formas de sobrevivência dos moradores que ficaram na vila, no vilarejo, foi partir para a construção civil. O porquê da construção civil com pedra? Porque já eram coisas habituais do dia a dia deles, que já estavam ali na labuta do garimpo, porque o garimpo é isso.
Você pega uma frente de serviço onde é que está o cascalho, que pode estar o possível diamante, e vai levando, abrindo, e com isso você corta a pedra, mover pedra, ajeitar a pedra e arrumar todo o seu depósito, o lixozinho. E com o passar do tempo eles foram aprimorando e depois migraram para construção civil na decadência. E hoje é muito comum ver os pedreiros de Igatu em destaque em alguma cidade aqui como Mucugê, só que com uma outra pegada, feito na pedra, mas com requinte de construção moderna. Colocando nas suas construções hoje coisas como madeira, vidro, deixando uma coisa mais harmônica e, de certa forma, mais agradável. Porque essas casinhas são interessantes, mas se você vir aqui olhar ela por dentro, eram coisas de pessoas da mais baixa classe da época, que habitavam em Igatu. O LP falou um pouco da habilidade aqui das pessoas que moravam aqui no bairro, e tu vê aqui as construções, que isso aqui é um verdadeiro quebra-cabeça, né, LP? Então, total. É pedra e argila, né? Pedra e argila. E a gente consegue ver aqui que é tudo bem retinho. Bem aprumada, né? Você vê que, tipo assim, mesmo sem equipamento, sem digamos, quase zero de tecnologia na época, os caras conseguiram levar um prumo que se percorre aqui nessas paredes há mais de século. Você vê que o tempo passou, mas está aqui tudo aprumadinha. Aqui tem outro detalhe também bem interessante, que a gente não se vê mais nas construções de hoje, que é um cortezinho aqui, ó, na base da alvenaria, para se firmar a madeira. Era esse mesmo furo que tinha embaixo, tinha um furo em cima, e aqui ficava o pé direito, como a gente chama. Esse buraquinho aqui era para travar. Outro tipo de construção que a gente não se aplica mais hoje. Aqui estamos dentro de uma antiga morada garimpeira, hoje chamada de ruína, né? A gente consegue perceber que tinha todos os tamanhos. Aqui do nosso lado tem uma que aparentemente tinha 2 quartos. Essa aqui já era um quarto sala e uma cozinha meio aqui no fundo, separadinho por essas paredes. Sempre tudo muito feito de pedra, com muito carinho. Aqui aparentemente era a sala dessa casa, dessa ruína, né? Hoje. E sempre aqui de frente com a praça, que era um marco de todas os vilarejos da época. Ruininha de frente para outra e um centrinho para eles fazerem as reuniões deles, chamadas as praças. Agora a gente está dentro de uma casinha aqui para conversar com o LP sobre como que era o garimpo aqui em Igatu, né? Porque eu sei que tem algumas formas diferentes de garimpos, tem algumas relações diferentes entre quem garimpa e os coronéis da época, né? Que se chama assim. Como é que funcionava aqui mais ou menos? O garimpo de Igatu, ele foi o garimpo manual. A gente sabe que teve o garimpo aqui na região nossa, mais afastado, o garimpo motorizado, né? Que é o de draga. Tem o garimpo de ouro, que não foi o caso nosso aqui, nosso garimpo que foi de diamante, só que o diamante manual, sem utensílios de máquina. Era tudo feito por gravidade. Os garimpeiros traziam essa água de determinado ponto, de determinada área, botava água naquela região e ali começava a mineração em busca daquele sonho, no caso o diamante. E o que acontecia? Todo mundo pergunta, existia escravo no Igatu? Sim, existia escravo. Aqui tinha os coronéis da época que comandavam, cada coronel tinha a sua turma. Tinha ali seus 200 homens, outro tinha mais 1000 homens ali. E aí eles pegavam essa turma, davam comida e na maioria das vezes casa também, né? E botavam para trabalhar. E LP, se a pessoa achasse um diamante, o que acontecia? Ela ficava com o diamante para ela ou ela tinha que dar para o coronel? Ave Maria, se ele fosse dali da turma do coronel, vamos dizer, Horácio de Matos, ele tinha que pegar esse diamante, mas não era nem ele. Ele era só o garimpeiro que morava nessas casas, principalmente, ele era o cara que era só linha de frente, serviço pesado. Na hora de lavar, o coronel tinha um cara específico para ficar na beira onde é que ia ser lavado o garimpo. Saiu o diamante, o garimpeiro nem só pegava um diamante para botar na mão de um subordinado do coronel que levava o diamante até o coronel. Ele fazia tudo isso só por comida. Por comida. Então era uma forma de escravidão total, mesmo depois da abolição da escravatura, né? Sem dúvida, totalmente. E aqui onde a gente está, então, moravam essas pessoas que estavam lá na linha de frente. Exatamente. Né, e onde é que moravam esses coronéis? Ali no centrinho? Os coronéis, né, moravam nas casas mais bonitinhas, lá no centro. Os coronéis e os seus braços direitos, né? Todo coronel tinha seus mandantes. Tinha um cara que cuidava da tropa do garimpo e tal. Então aquele cara era um braço direito do coronel. Então esses caras tinham as moradias melhor. E também
Em contrapartida, eles também não pegavam no serviço. Ficava ali mandando, tinha mais responsabilidade, mas não entrava no serviço braçal, só dava ordem. Eu acho importante a gente falar dessas histórias aqui, porque às vezes a gente vê que uma cidade foi construída através do garimpo e teve muita história difícil por trás, né? Eu acho que Igatu é um exemplo disso, mas outras cidades aqui da região da Chapada Diamantina também são, né? Ah, com certeza. O garimpo em si, ele já não é uma função muito agradável de trabalhar, né? Só quem já teve ali, digamos, a experiência, não sei se nem privilégio de ter entrado num garimpo, que sabe o quanto aquele trampo é braçal e o quanto desgasta a carcaça humana. Então o sofrimento em si, ele já existe só por ter o nome garimpo. Imagine você estar ali na labuta, sendo mandado, ter que trabalhar por comida, em cima de ordem, com horário, no serviço braçal. E quando pegava o diamante, você nem sabia quanto é que aquele diamante dava. Então você vê que então é muito suor derramado para pouca glória. Isso é a verdade. Muito suor para pouca glória. A glória ficou com os coronéis e os seus subordinados. E os que estavam na linha de frente eram sempre os deixados na vala. Como vocês puderam ver, Igatu é um verdadeiro museu a céu aberto. E não por acaso, no ano 2000, o local foi tombado pelo IPHAN como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Outro atrativo super interessante que fica ali perto das ruínas é a Igreja de São Sebastião. Construída em pedra pelas mãos calejadas dos garimpeiros por volta de 1854, ela permanece como um dos ícones de Igatu, um grande símbolo de fé e esperança de quem sonhava em meio ao árduo trabalho. O próximo local que o LP nos apresentou é pouco conhecido, mas impressiona mostrar como, mesmo com recursos limitados, a engenharia daquela época ergueu grandes construções. O LP agora nos trouxe aqui em cima da serra para conhecer um dos lugares mais impressionantes que a gente conheceu aqui em Igatu. E eu não fazia ideia que esse local que existia aqui é um aqueduto. E é gigante isso aqui, né, LP? Exatamente, um mega aqueduto. É um aqueduto que eu acho que ele deve ter no mínimo aqui 6 a 7 metros, a 7 quilômetros de extensão. Ele pega desde a área lá do Comigente, próximo à rampa do Caim, vem banhando toda a serra e passa aqui por cima da Manga do Céu, onde é que é o nosso parque municipal. Era uma área que estava abandonada, procurando datas com pessoas mais velhas, como minha sogra, o senhor Badega, há mais ou menos uns 38 anos. Aí nos reorganizamos aqui, eu, Tainá e alguns componentes da brigada fizemos uma ação voluntária e conseguimos avançar por 2 quilômetros. Ele segue e também ele retorna e adentra aqui para toda a área da Manga do Céu. Ele pegava água então lá de cima? Lá de cima, perto da rampa do Caim. E descia aqui para baixo, seguia. Tudo por gravidade, feito sem nenhum tecido de tecnologia e de pedra seco. Aqui não tem cimento, é pedra e terra, bem encaixado. E mais ou menos de que época isso aqui, tem alguma noção? A gente sabe que a família que mandou construir aqui, que é a família Caetano Martinho, ele chegou aqui em meados de 1840. Eu acredito que logo na sequência ele já deve ter mandado construir isso aqui, no máximo em 1850, porque é uma construção que, pelo local que ela está, ela teve que vir primeiro para banhar toda a área que foi garimpada. Tudo em volta que você vê aqui foi garimpado. E também embaixo, que é onde é o passeio da Gona do Brejo. A gente está fazendo passeio em cima da mina. Então tudo isso aqui foi mexido. Ali atrás tem passagem, tudo isso aqui tem garimpo. Galera, sinceramente, quando o LP nos falou que tinha um aqueduto aqui em Igatu, a gente pensou que era uma coisa bem pequenininha. Daí quando a gente chegou aqui em cima, a gente ficou assim impactado com o tamanho disso, porque é de uma dimensão assim gigantesca e um local acho que poucas pessoas conhecem, né? O LP falou, né, que foi limpo faz pouco tempo e vale a pena vocês virem aqui conhecer. Primeiro, por causa dessa construção aqui e segundo, porque a vista que a gente tem aqui também é uma vista muito bonita. Diferente de outros pontos históricos da Chapada Diamantina, Igatu chama atenção pela grande quantidade de construções feitas de pedra. E quem nos contou o porquê disso foi o mentor da criação do Parque Nacional, o lendário naturalista Rui. Igatu é interessante porque no alto da serra não tinha muito madeira, não tinha muito material além de pedra. Tudo foi construído com pedra, absolutamente tudo. Só usava madeira para fazer a comida da casa e pronto. Então tudo ficou depois do garimpo. Então a geologia da região obrigou as pessoas a usar pedra.
E essa obrigação de usar pedra criou um sítio arqueológico, histórico, cultural fantástico, que não tem, eu não sei, não conheço todo o Brasil não, mas eu duvido que tem alguma coisa melhor, assim, mais. É muito original. As casas encravadas nas faces da pedra, é tudo mimetizado com a serra. É muito estranho, muito único. Igatu é especial. Do aqueduto seguimos para o centrinho da vila, que apesar de pequeno, é cheio de vida. Lá vemos várias casinhas coloniais coloridas e muita arte presente por todos os lados. E agora a gente está aqui na Praça José Gomes da Silva, que é onde tem os principais restaurantes, as principais lojinhas. E aproveitando que a gente está nesse espaço, LP, eu queria falar contigo que nem sempre o nome de Igatu foi esse, né? Pois é, uma peculiaridade é que poucas pessoas sabem disso, né? O nome Igatu, há muitos anos atrás, era conhecido como Xique-Xique de Igatu. Com o surgimento do Xique-Xique aqui, que a gente ficou sabendo aqui no estado da Bahia, com o passar do tempo esse nome Xique-Xique ficou para trás e ficou só o nome Igatu, que hoje significa, no Tupi-Guarani, água boa. A gente acha que porque ele é água boa, por conta da quantidade de rios que a gente tem aqui que banha a nossa região. Então eles trocaram o nome para não se confundir do Xique-Xique da Bahia que tem com o Xique-Xique de Igatu que tem aqui, né? Exatamente, aí deixaram só o Xique-Xique para trás e ficou Igatu. Igatu. O centrinho de Igatu, com todo o seu charme, revela que o tesouro de Igatu não está apenas nas pedras antigas, mas nas pessoas que vivem entre elas. Aqui podemos encontrar moradores icônicos, donos de uma hospitalidade única e cheios de história boa para contar. E todo mundo que vem aqui pra Igatu vai ver numa esquina aqui o bar mais famoso da cidade, que é o Bar do Guina. É o Bar Igatu. Bar Igatu. do Guina. Guina, quantos anos o senhor tem? 88. 88. E até hoje trabalha aqui? Até hoje, é. E o senhor é nativo aqui de Igatu? Nativo aqui. E como é que é morar aqui em Igatu? É coisa boa demais. É? É, um lugar tranquilo, calmo, sem violência. É um lugar muito tranquilo aqui. E aqui... Clima bom. É, clima bom, agradável, né? Agradável. Não é nem tão frio, nem tão quente. Não, é médio. Nem quente, nem frio. A temperatura é essa aí. E aqui o seu bar é como se fosse o ponto de encontro. De encontro. Então todo mundo que vem pra Igatu vem Tem aqui... que passar de frente do Bar Igatu. É. E não tem jeito. Se vai pra Cachoeira, tem que fazer o contorno e passar aqui. Se vai pra Galeria de Arte, tem que passar aqui. Se vai para a Gruta do Brejo, para o garimpo do velho, garimpo antigo que tem aqui, tem que passar aqui na frente. De um jeito ou de outro, tem que passar na frente desse bar. E tomar uma cervejinha, uma cachaçinha. Tomar uma cervejinha, uma cachaçinha com losna. O que é losna? Nem sei o que é. Losna é uma folha de horta. Folha de horta. Folha de horta. Isso é iguaria daqui de Igatu. É. A losna do quintal, o Natal pega a losna, bota na cachaça, prepara ela aí. Todo dia a gente toma uma dosezinha com o dedo deitado. Esse deve ser o seu segredo da longevidade, né? É. E, seu Guina, tu que cresceu aqui, já mudou muita coisa de antigamente para hoje em dia ou não? Só mudou sobre o turismo. No meu tempo não tinha turismo aqui, né? É só o pessoal da região mesmo. E hoje em dia é muito turista, é muito gente de fora. Todo dia aqui, turista é o dia todo. E o senhor gosta? É bom demais, é bom. Melhorou. Porque aqui o movimento aqui era diamante. Diamante acabou. A serra toda trabalhada, não tem mais garimpo. Aí agora arriou, o pessoal foi todo mundo embora. Aí o turista veio passear aqui, gostou, levantou o lugar de novo. Hoje em dia é um lugar importante aqui com turista, viu? Muito bom. E vocês imaginavam antigamente que ia virar esse destino turístico? Não imaginava não, porque não é difícil de uma pessoa de fora, né? E tinha uma amiga aqui de Salvador, alugou uma casa ali, botou uma posadazinha ali, começou a trazer gente. Aí o povo foi vindo e gostando. Um veio outro, fez outra posada na frente dele, gostou, depois veio outro, já fez outra posada lá na entrada, lá, posada Sucena. E aí o negócio foi crescendo. Hoje em dia já tem mais de umas 30 casas aqui de gente de fora. E daí deixa para alugar, tem pousada. Deixa para alugar, paga uma pessoa para tomar conta. E aí
cresceu o lugar, melhorou bastante. Melhorou muito. Melhorou bastante. Mas as casinhas continuam do mesmo jeito, né? Continua do mesmo jeito. Aonde as casas que caiu, já tudo é casa nova. Uhum. Porque daqui para Cachoeira tinha muita casa antiga. Isso aí caiu tudo. Acabou. O povo foi embora, largou, caiu. Eles chegaram, compraram as propriedades, levantou. É casa até perto da Cachoeira hoje, desses turistas. Galera, se vocês vierem aqui pra Igatu, vocês têm que falar com o seu Guina aqui, porque isso aqui é história viva, né, seu Guina? Pô, obrigado aí pelo papo, viu? As suas horas, meu amigo. E aqui é muito fácil de encontrar, tá? Então vocês vão vir aqui na pracinha principal, vocês já vão encontrar aqui o bar do Igatu, né? Bar Igatu e o Guina não sai daqui. O Guina não sai daqui. E é verdade, tá? Porque a gente já passou aqui umas 4, 5 vezes. O Guina sempre tava aqui. Obrigado, viu? Vai tomar a lordinha pra comemorar, não? Vou ter que tomar. Uma dosinha, uma dosinha. Bora lá, vamos lá. Ô, Natal. Nossa saúde aqui. Vive essa lorna, mais um amigo aqui, ó. Ó, brinde. Aí, seu Guina. Ai. É ótimo isso aí. Hoje é ótimo pra saúde. Eu dou conta não de tomar direto isso aqui, não. A Vila de Igatu é frequentemente apelidada por diversos veículos de comunicação como a Machu Picchu brasileira, e até o próprio IFAM já se referiu a ela como a Machu Picchu baiana. Nós, sinceramente, achamos que esse apelido não faz muito sentido. A comparação vem da leve semelhança com as antigas casas de pedra abandonadas, mas fora isso, tudo é diferente. A história, as mãos que ergueram o vilarejo e até a paisagem. Igatu tem uma identidade própria, um charme que não precisa de comparações para ser especial. Para falar mais sobre esse assunto, a gente teve a participação de um convidado ilustre. Galera, pausa aqui de Igatu, porque a gente tá aqui com uma presença muito especial, um dos caras que eu mais admiro no YouTube. A recíproca é mais que verdadeira. Matheus Boa Sorte, aqui pra quem não segue, já aproveita lá, pesquisa Matheus Boa Sorte, que tem vídeo incrível, não só aqui da Bahia, da Chapada Diamantina, mas de todo o Nordeste, do Brasil inteiro, na verdade, né, Matheus? Muito legal. E estamos aqui em Mucugê, do ladinho de Igatu, e já que tu já foi pra Igatu algumas vezes, como um bom baiano, o que tu acha que torna Igatu tão especial? Antes de falar de Igatu, eu só preciso fazer um comentário. Pode fazer. Quem tá em casa talvez não imagina que na Bahia faça frio. Nossa, mas hoje tá demais. Tá, né? Ainda não tá nos piores dias. Tem dia aqui, meu amigo, que o cabo, se ele não amarrar do lado de uma fogueira, ele passa aperto, viu? Nossa Bahia aqui, de vez em quando, faz um friozinho aqui por cima. Isso que a gente nem tá vendo no inverno aqui, invernão, né? Já não é mais a época do frio. Aqui no São João mesmo, em junho, julho, o frio aperta bastante. Imagino. Mas falando sobre Machu Picchu, a nossa Machu Picchu baiana aqui, que tem esse apelido, tem essa coisa, só que quando você conversa com as pessoas, a comparação é uma comparação lúdica, mas que na realidade eu até sou um pouco contrário a isso. Por quê? Porque Igatu tem identidade própria. Com certeza. É um lugar que carrega consigo histórias muito fortes da época do garimpo, uma comunidade que já chegou a ter mais de 2.000 moradores, hoje tem pouco mais de 500 pessoas vivendo lá, e que fez do turismo uma forma de se redescobrir, uma forma de movimentar a economia, de gerar a identidade, o pertencimento das pessoas. É um lugar muito especial da nossa Bahia. Não, com certeza. Uma coisa que eu gosto muito de Igatu é que tu não precisa de um roteiro turístico assim, que tu vai em um lugar A, no lugar B, no lugar C. Tu pode sair andando ali pelo centrinho e pelas ruínas, sair conversando com as pessoas, e pra mim a graça de Igatu tá nisso. Não sei se tu concorda, mas acho que sim. A sensação de Igatu é de que as coisas vão acontecendo, de que você vai sendo levado naturalmente, uma conversa te leva a algum lugar, uma visão de alguma coisa te leva a percorrer determinado lugar, e é um povo que tem o seu jeito de acolher, né? Você sentar ali em Seu Guina para tomar uma cerveja, tomar uma losna com ele, e daqui a pouco Seu Guina já chega uma pessoa, já vê uma referência e passa um turista. Então Igatu tem essa característica viva muito dela, e é um lugar muito charmoso que eu acho que o Brasil ainda precisa descobrir, precisa vivenciar, precisa ter essa imersão, porque é um lugar muito especial da nossa Bahia. Uma das maiores joias da Chapada Diamantina, sem dúvidas, do nosso Brasil. Sem dúvidas. Quem ainda não conhece, precisa colocar no roteiro, porque Igatu é um lugar muito especial. Matheus, muito obrigado, cara. Rapaz, por que topar satisfação. Aqui, fazer essa collab. Olha, eu sou fã dessa família, gosto muito do trabalho, a gente se fala sempre, né? Já fizeram um compromisso comigo que ano que vem vão à Vitória da Conquista me visitar, viu? E vão mesmo. Tô de olho. Tá anotado. Tô de olho. Já me prometeram para fazer uma carne lá pra mim, rapaz, que ó,
Vai ser bom o negócio, viu? Com Tô esperando certeza. vocês. E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. A gente tem um público muito sinérgico, então assim, tem muita gente que assiste o Boa Sorte e fala de vocês. Você também já me disse que isso acontece. E a gente tem essa missão de mostrar o Brasil para os brasileiros, de mostrar a nossa cultura, a nossa essência, as tantas faces desse país plural, com tamanho de continente, que tem como seu maior patrimônio a nossa gente, o povo brasileiro. Rapaz, não foi do frio não, mas eu Arrepiou? arrepiei aqui, cara. Obrigado mesmo, de coração. Conte sempre comigo. De volta a Igatu, vamos ver como os moradores vêm dando novos usos às antigas tocas e trilhas deixadas pelos garimpeiros. Uma coisa muito interessante que a gente está conhecendo agora em Igatu, que os antigos caminhos e locais que os garimpeiros frequentavam, hoje em dia eles estão sendo usados como um benefício para a comunidade através do esporte. A gente está vendo, inclusive, aqui ao fundo, um paredão sendo usado para escalada, mas a cena aqui do esporte, nos locais que os garimpeiros passavam, não se resume a isso, né? Tem muita coisa acontecendo aqui com essas práticas diferenciadas. Exatamente, é bem isso. O que ficou do legado garimpeiro, digamos, as suas construções, aquedutos, os blocos que eles mexeram, tudo isso hoje a gente tenta usufruir voltado para o esporte. Trail run, que a gente já tem meninos aí hoje com tempo de nível Brasil, escalada, e temos também um mountain bike. Sem contar numa parte bem focada assim para a história, que tudo isso é um resgate histórico. São caminhos que já estavam esquecidos aí pela comunidade. Metade da comunidade não conhecia isso aqui. Depois das ações voluntárias que a gente fez, trouxe à tona e hoje está o que está. Isso acaba dando oportunidade para os jovens de ter mais contato com o esporte. E esporte é vida, né? É educação, é saúde, é tudo. É tudo. Ninguém imaginava, né? Que hoje a gente ia ter aqui o nosso playground, né? Que é o nosso quintal. Hoje você vai ver um dos melhores cenários para prática de trail run, de escalada, de mountain bike. Isso é muito gratificante. Não, com certeza. Inclusive vocês têm hoje aqui em Igatu, pelo que estava comentando, até atletas que estão tendo reconhecimento nacional, fazendo provas fora do Brasil, né? Isso é muito importante. Teve o caso do meu irmão, conseguiu viajar para a Itália agora. A gente tem aqui nosso atleta imbatível na Itália também. Então, a gente vê que os frutos estão vindo e a nova geração chegando, né? Junto também no esporte, isso é gratificante. É muito bonito ver que o garimpo, que antigamente foi uma coisa que foi maléfica aqui para grande parte da sociedade, hoje ele está dando bons frutos aqui para Igatu. Exatamente. Um dos locais que se transformaram foi a trilha chamada Rampa do Caim. Esse rolê de cerca de 13 km de ida e volta de nível moderado não nos leva apenas a belíssimos mirantes, mas também a lugares que guardam muitas histórias. Quem nos acompanhou nesse rolê foi o guia Diego. Já aproveito para falar que organizamos todos os nossos passeios e trilhas na Chapada Diamantina com a agência Pedra Lascada Expedições. E para quem tiver interesse, a gente vai deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. Bem no começo da caminhada, a gente já consegue observar um local histórico que é uma antiga rua onde passavam os garimpeiros. Então, inclusive, esses muros que estão aqui do lado, eles delimitavam o trajeto. E agora a gente está passando por alguns pontos que tem alguns buracos, como esse aqui ao meu fundo, que parecem naturais, mas na realidade isso aqui foi feito pelos garimpeiros e a gente consegue ver até as pedras reviradas. O nome da trilha é muito justo, porque realmente parece uma rampa, assim, então é uma subida, só que ela é bem suave, não é nem um pouco íngreme. E agora, os últimos 3 quilômetros que a gente vai até o final aqui do trajeto, são os mais bonitos, por enquanto. Então a gente começa a ver algumas formações rochosas, a gente consegue ver a serra um pouco mais de cima, e agora a gente vai passar aqui num buraco que, diferente dos outros que a gente conheceu antes, esse aqui é natural, então a gente não consegue ver nada de ação humana aqui nessa cavidade.
Aqui no meio da trilha a gente encontra uma toca que está super preservada, que é a toca do Badega. A gente encontra até alguns utensílios aqui, né, Diego? Isso. Tem utensílios do tempo antigo, dos garimpeiros, e de um tempo aí bem recente, de um estrangeiro que veio ter um pouco da vivência aí, passar por essa experiência do que o garimpeiro viveu. E tem objetos aí dos dois, né, do estrangeiro e do antigo garimpeiro. É a cama de pedra, que foi feita pelos garimpeiros da época, o fogãozinho a lenha e o pilãozinho aqui feito na própria rocha. E é isso, ela tá uma toca bem conservada. A gente consegue ver alguns objetos ali que o pessoal usava para cozinhar. O pilão ali, para quem não sabe, o pilão onde moíam coisa, né? Os temperos, né? Um alho, a cebola ali para fazer a comida, açafrão, o milho também, eles pilavam nesses pilões de pedra. Todas as tocas vai ter esses vestígios que os garimpeiros faziam naquela época, usando a própria rocha. Bom, aqui é outra toca, conhecida como Toca do Lapão. Ganhou esse nome por ser um teto alto e extenso, né? E ficou Lapão, Toca do Lapão. Tem histórias relatos de que chegou a vir até mesmo o próprio coronel passar noites nessa toca, né? Fiscalizando a mão de obra na época do garimpo. Então ela era uma toca mais bem conservada naquela época. Tinha um telhado, certamente tinha porta, quer dizer. E onde ficavam as ferramentas, até mesmo que ia pegando de diamante, ia guardando para certamente levar para a cidade, né? Para levar para fora. E o garimpo era logo em frente, aqui já vê vestígio, ó. E em frente já tinha um garimpo. Continuidade ao longo da trilha vai aparecendo outras tocas, vestígio de moradia, tanto de moradia quanto de garimpo ao longo da trilha. A gente está quase chegando agora no mirante final da trilha e estamos andando em cima de uma represa que foi uma construção que os garimpeiros que moravam aqui em cima da serra fizeram para armazenar água no período chuvoso aqui da Chapada Diamantina. Porque lá para baixo, quando a gente passa por algumas tocas, todas elas têm algum riozinho, algum córrego do lado que era o local onde eles pegavam água para viver. Já aqui, como é um pouquinho mais seco, foi uma alternativa que eles fizeram para poder passar mais tempo garimpando aqui nessa parte aqui de Igatu. Primeira parada aqui no mirante do Vale do Rio Paraguaçu e já valeu muito a pena, que é muito lindo. E o último mirante da trilha, a gente tem vista simplesmente para o Vale do Pati, que, para quem não sabe, é um dos trekkings mais famosos, não apenas aqui da Bahia, mas do Brasil inteiro. E aqui é um dos poucos locais da Chapada Diamantina que a gente consegue ver o Vale do Pati sem ter que fazer a travessia de 3, 4 ou 5 dias. Inclusive, daqui onde a gente está, a gente consegue ver o Vale do Rio Pati, que segue aqui, e também lá ao fundo o Morro do Castelo, que é um dos atrativos mais conhecidos para quem faz o roteiro um pouquinho mais longo. A Rampa do Caim aqui tem um dos mirantes mais bonitos que a gente já conheceu aqui na Chapada, e mesmo com o tempo nublado como está hoje, a paisagem estava espetacular, valeu muito a pena essa caminhada, que ela é longa, mas ela não é uma caminhada difícil, e agora a gente vai começar o nosso regresso. E agora chegou a hora de falar da nossa hospedagem aqui em Igatu. Estamos na Pousada e Hostel Picuá, que é um local novo, mas já está super bem avaliado no Google Maps, nota 5
de 5, e aqui tu vai ter tanto quartos compartilhados no estilo hostel, mas também tu tem quartos privativos, café da manhã incluso, tem cozinha compartilhada. Aqui a localização também é bem boa, porque a gente não tá bem no centrinho aqui da Vila de Igatu, mas uns 5 minutinhos a pé, tu já chega no centrinho, nos principais restaurantes, tu já chega nas ruínas também, na Gruna do Brejo, então tá bem localizado assim no meio de tudo. E daí para quem tiver interesse, eu vou deixar o contato aqui para orçamento e reserva na descrição do vídeo para vocês. Aproveitando que eu falei da hospedagem, que a gente está falando muito sobre a história do garimpo aqui em Igatu, aqui no hostel a gente tem algumas paredes de escalada, né, que vocês têm aqui, LP. E isso aqui também foi mexido pelo garimpo, né? Exatamente, você só dar uma caminhadinha aqui por toda a área onde é que está a pousada, né, você vai ver que tudo foi mexido. Essa pedra aqui atrás da gente, se ela com certeza não era tão limpa desse jeito, eles passaram aqui, tiraram todo o material que estava aqui, no caso o cascaio. A gente tem uma vala que cruza o terreno no meio. Toda a área em si, o garimpo teve aqui presente e todo esse terreno foi mexido em busca do diamante. E não só aqui, mas acho que em vários locais aqui da vila também, né? Tu estava falando que é quase um queijo suíço, assim, tem vários buracos aí espalhados que às vezes a gente tá andando em cima de um buraco e nem sabe. Exatamente, toda a região de Igatu ela foi mexida em busca do diamante. E esses buracos existem em todas as áreas. É como se for, como você disse, um queijo suíço. Você vai andando, tem um buraco que eles passaram trabalhando em cima e por baixo também mexeram. Há quem diga que além de Igatu, todas as pedras de Andaraí, Mucugê e Lençóis foram reviradas em busca do diamante. O garimpo, o trabalho de garimpo é de achar cristais desse tamanho entre toneladas e toneladas de areia, barro e terra e rochas. Então o garimpeiro limpava as encostas das montanhas. Os primeiros garimpeiros, o trabalho era mais fácil, porque eles seguiram os rios pelas lavras diamantinas, e os rios tinham concentrado os diamantes nesses poços. Mas, exaurido, os poços começaram a subir a serra. Aí envolvia cortar as árvores, queimar as árvores e lavar tudo com água dos regos que eles construíram. Então, o trabalho destrutivo foi enorme. Não foi maldade, foi trabalho de garimpo. Mudou totalmente a aparência das lavras diamantinas. Então, o trabalho de garimpo, como diz, eles acham uma pedra desse tamanho entre milhões de outras pedras. Então, era tudo manual. Então, achando uma fresta na pedra, achando um lugar, tirava as pedras à mão, botava pilhas de pedras na serra e procurando diamante. Na extensão de que, literalmente, não figurativamente, literalmente, de Lençóis até Mucugê, não tem uma pedra na serra que não foi revirada. O garimpeiro mudou de posição todas as pedras que podiam levantar ou mudar de posição com a alavanca. Tudo mudou. Você anda aqui, só vê pedra e só vê pedra que foi jogada lá com mão do homem. Okay? Era um trabalho doido. Você olha, cada vez que anda, o garimpeiro é coisa doida. Às vezes alguns clientes acabam perguntando, tipo, onde foi o garimpo aqui na Chapada Diamantina? É uma coisa que é até engraçada essa pergunta, porque assim, não existe onde toda a Chapada Diamantina foi garimpo. Não existe uma pedra que não passou pela mão de um garimpeiro, não existe um cascalho que não foi passado numa bateia, que não passou numa peneira. Então assim, onde a gente olha, todos os rios, todos os atrativos, tudo isso foi garimpo. Para quem quer compreender o garimpo em sua essência real, o próximo ponto é uma visita indispensável. E agora a gente vai fazer a trilha do garimpo dentro da Gruna do Brejo, e para quem não sabe, gruna é uma espécie de gruta, só que feita por mãos humanas. E aqui, ao longo do trajeto, por dentro da formação rochosa, o condutor ele vai falar do garimpo totalmente sem eufemismo. Então a gente vai ouvir as histórias do garimpo real e não o romantizado. Conduzidos pelo Juquinha, vamos ouvindo várias histórias sobre o garimpo. Esse local pertenceu a um coronel português, o nome é Aureliano Gondim, que chegou aqui na nossa cidade, que se chamava Xique-Xique de Igatu, e inventou o famoso quinto, que era as pessoas chegar aqui, se auto-endividarem e nunca mais quitar aquelas dívidas.
E isso aqui tudo escavado um dia. Imagine que um dia isso aqui é uniforme. Aquele assoreamento que nós temos lá no Rio Paraguaçu, esse campo rupestre nosso aqui, tudo pedra retirada dessa gruna. Fala que trabalhava 500 homens aqui e 100 mulheres todo dia. 12 horas de trabalho, uma produtividade de 1 litro de diamante, 8 litros de carbonato para fazer o metrô de Londres, canal do Panamá, metrô de Buenos Aires, né? Tudo saía aqui da nossa cidade. Tá vendo? São 45 metros de escavação e 2 km para dentro dessa montanha, até sair lá na Serra do Verruga, escavado de 1720 até 1930, 210 anos. Essa aí aqui nós vamos dar início à caverninha, hein? Que era onde essas pessoas viviam, trabalhavam aqui 12 horas, todo dia, esses garimpeiros. E era assim, tá vendo a formação, mestre, da caverna? A natureza não faz nada assim, ó. Eu quebro ali, depois eu vou aqui, né? Não, aqui foi o garimpeiro mesmo, dinamitando, fazendo as paredes, ó, para ter um caminho seguro, ter um curso de água para poder mandar todo esse aglomerante lá para fora, ó, que é a areinha, tá vendo? Então tudo que era rejeito é tudo eliminado, né? Por isso que o Paraguaçu é assoreado. E aqui é o primeiro salão, onde nós vamos ter aqui esse trabalho de homenagem aos garimpeiros que trabalharam aqui, que representa a escravidão. Não estão aqui por ter hierarquia maior que os demais. Era 1000 trabalhando para um dentro desse lugar. Lugar insalubre, não tinha EPI, não tinha nada, né? Todo mundo aqui dentro. O foco era buscar o diamante, né? E pode ver que todos são diferentes, ó. Não é simplesmente um boneco aleatório que foi feito. Tem toda uma pesquisa, né? Para buscar a fisionomia de cada pessoa dessa, que um dia viveu nesse ambiente aqui, ó. Todos trabalhavam, né, com essa semelhança à escravidão, né? Que era trabalhar e não ser dono de nada, né? Ficar sempre devendo no barracão. Então eles falam que não morria ninguém aqui, mas imagine morte crônica lá fora, né? Desse pessoal viver 12 horas em um ambiente assim, insalubre, né? E a pior tortura que eles passavam, psicológica, né? Que é o cara trabalhar e não levar dignidade para a família, né, velho? Não ser dono de nada. E era assim. E esse é o garimpo de Gruna, que é a caverna feita pela interferência humana, homens e mulheres, né? Que trabalhavam aqui. Imagina as explosões, quantos acidentes dentro dessas cavernas, né? Que ninguém fala, né? Não tinha luz, era uma luzinha igual essas velhinhas, que era o candeeiro que eu mostrei lá fora. O impacto que o garimpo teve na vida das pessoas, eu em particular, né? Não precisa ninguém copiar, eu em particular. Para mim foi uma das piores coisas que aconteceu, tá entendendo? Porque, imagine, a cada 1000 pessoas, um era rico, né? Um que tinha riqueza. Então quantas pessoas perderam seu sonho aqui dentro, na sua vida? Falou assim, eu não vou ser nada não, tem coisa pior que essa? Quantas famílias foram destruídas, dizimadas, né, meu? O garimpo hoje é o turismo aqui na região, e junto com a educação a gente pode conservar nosso lugar sem grande impacto, né, mestre? Pode perguntar ao garimpeiro, os garimpeiros sentem raiva, né, a maioria, né? Muitos ainda acreditam em buscar riqueza, mas muitos, é o seu Badega mesmo, vai falar de garimpo com ele. O cara que pegava 500 cabeças de diamante todo dia, tá aqui 62 anos, não tem aposentadoria, doente, você tá entendendo? O senhor conhece ele, sabe a vida. Né? O impacto tá aí, visível, né, meu? A visita à Gruna do Brejo tem uma energia forte e pesada, mas consideramos um local imprescindível para ter uma noção mais real de como era o trabalho dos garimpeiros. Outro local que você não pode deixar de conhecer em Igatu é essa casinha branca com verde. É ali que mora o filho de seu Guina, o famoso Amarildo. Amarildo é conhecido por ser o censo da vila. Ele registra ano após ano todo mundo que sai e entra dali. E inclusive é por causa dele que sabemos que na data que fomos, Igatu tinha exatos 441 moradores.
Nos seus levantamentos, Amarildo também coloca curiosidades como o apelido dos locais e informações importantes como restaurantes e hospedagens. O mais impressionante é que ele faz tudo isso à mão. Amarildo chegou a ganhar renome nacional, mas não por seu trabalho com o censo, e sim por ser considerado o maior fã da Xuxa no Brasil. Após uma longa espera e muito sonhar, em 2024 Amarildo foi convidado para o navio da Xuxa, e teve seu tão sonhado encontro. Conversamos com ele para saber melhor sobre esse marcante episódio da sua vida. A gente está aqui com o seu Amarildo e da última vez que a gente veio para cá, em 2023, ele estava prestes a ter o tão sonhado encontro com a rainha Xuxa. E, Amarildo, tu realizou esse sonho, né, em 2024. Como é que foi esse encontro? Conta pra gente. Rapaz, foi um sonho que eu esperei 38 anos, assim, e esse dia chegou. Astrid Fontinelli, da televisão também, me conheceu aqui na minha casa, veio aqui em Igatu e foi ela que fez toda essa ponte. Então foi assim, muito bom. Foi tudo assim, perfeito, assim, tudo maravilhoso. Os 4 dias que eu passei no navio, assim, a convite dela, tudo pago por ela. Finalmente cheguei na frente dela, logo no primeiro dia do evento eu fui convocado com todo o pessoal, assim, convidado dela daquele dia, 500 pessoas. Então, assim, como esse tempo foi muito rigoroso com todo mundo, aí só foi mesmo para aproximar dela, teve o abraço e a foto e pronto. Claro que eu queria, assim, um pouco mais e conversar um pouquinho com ela, falar um pouco de Igatu para ela e falar um pouquinho da minha vida também para ela, apesar que eu levei todos os meus livros e entreguei para ela, que espero que ela leia, né? Não sei se ela leu ou não. Mas tudo certo, eu não posso reclamar de nada porque o que eu mais cobiçava era a foto e o contato com ela e isso rolou, então... Foi um sonho realizado. Foi um sonho realizado e foi um bom começo. Se um dia acontecer de novo e a oportunidade ser melhor, assim, ter mais tempo para conversar e ficar um pouquinho mais com ela, aí tudo bem, né? Mas, foi um pouquinho de tempo, mas valeu muito a pena, né? Foi muito tempo de espera. 38 anos, né? E até falando pra vocês, até falando pro seu marido, que eu não tinha comentado antes, quando a gente ficou sabendo que tu tinha conseguido, a gente ficou muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Porque quando a gente veio aqui conversar contigo em 2023, a gente viu o brilho no olhar que tu fala da Xuxa. Xuxa, né? E esse encontro, eu acho que não era só tu que tava esperando, era a vila aqui de Igatu, muita gente que te conhece, que te apoia. Então a gente fica muito feliz aí que deu certo. E outra coisa que o seu Amarildo é muito conhecido aqui em Igatu é porque o censo aqui da vila, que é o levantamento geral de tudo que tem por aqui, né, pessoas, hospedagem, restaurante, o senhor faz isso aqui tudo à mão, tudo, né, Amarildo? Como é que tu faz isso aqui? Como é que faz a pesquisa? Rapaz, a pesquisa, como a vila tem 430 e poucos habitantes, e eu, por ser filho daqui, nasci, me criei aqui, agora já vou fazer 62 anos. Então, a gente conhece todo mundo assim, diria assim, até na intimidade, assim, a gente conhece todo mundo, porque é muito pequena a vila. Então, essas informações são muito fáceis para mim coletarem elas, ainda mais eu que já faço o trabalho, fico atento a tudo, então não é difícil. Mas eu vou te falar pro senhor, isso aqui é um dos levantamentos mais completos que eu já vi, porque tem apelido, tem idade, faixa etária das pessoas aqui da vila, tem de tudo um pouco. É impressionante, galera. Se vocês vierem aqui para Igatu, você tem que passar aqui, conversar com o seu Amarildo, ler alguns dos vários livros que o senhor tem, né? Quantos livros o senhor tem aqui? E aí, quando eu dou uma paradinha no censo, que tá tudo prontinho ali, aí eu consigo fazer livros manuscritos para vender a nossa história. Esses livros que eu produzo, eles são vendidos para os visitantes que têm interesse, assim, talvez de levar uma história, levar a nossa história para frente. Então, hoje eu tenho 13 modelos de livros, assim, todos eles manuscritos. Então, esses 13 modelos, cada livro tem um tema diferente. E vou vendendo e passo o tempo todo escrevendo, que é o que eu sei fazer, é o ofício que eu aprendi, escrever. E, Amarildo, aqui pra gente fechar, o que tu mais gosta aqui da Vila de Igatu? Para mim, é assim,
uma coisa que eu tenho muito prazer e gosto muito assim de estar em contato com esse pessoal que tem vindo com muita frequência aqui. E diga-se de passagem, gostando muito de Igatu, que eu acredito que seja o caso de vocês 4 terem voltado. Evidentemente que vocês gostaram e gostam também de estar aqui em Igatu. E para finalizar as histórias daqui, outro motivo pelo qual a vila é famosa são pelos episódios chamados de Luzes de Igatu. O local atrai muitos ufólogos e curiosos em busca de ver luzes e objetos voadores não identificados. Durante nossa passagem não vimos nada, mas conversamos com algumas pessoas que, apesar de serem céticas, já viram esse fenômeno. Vamos falar aqui também das luzes, né, que digamos que são os ET, as aparições que surgem em Igatu e em algumas outras vilarejos aqui da Chapada que a gente ouve boatos. Mas, para ser bem sincero, eu não acreditava nesse negócio de ET não, até presenciar. Vi ela aqui em Igatu e tive o privilégio de, junto com outro amigo meu, ver ela também na Cachoeira das Três Barras. E te digo mais, a segunda vez que essa luz apareceu para mim, tive medo, chamei meu brother e falei, olá meu amigo, o trem existe, é verdade. Parece que eles planejaram o cenário, porque foi 2 horas da manhã, ao lado de uma cachoeira, eu me deparo assim, em cima do poço, aquela luz verde, subindo, ao sair do paredão ela foi-se embora. Antigamente os garimpeiros já tinham as aparições dessas luzes. Eles achavam que era o poder do diamante. Tanto é que em algumas áreas essa luz apareceu, eles foram lá atrás do diamante. Hoje, não é nem brincar, zoar os tempos, mas na era moderna, hoje são reptilianos e grécicos, que são as duas raças que, segundo os ufólogos, habitam aqui a nossa região. Eu e o Índio, a gente tentava ver, a gente fomos algumas vezes na serra, onde o pessoal, os locais de Igatu falavam que apareciam as luzes. Fomos em horários diferentes, com pessoas diferentes, e a gente nunca via as luzes. Só que uma bela feita, a gente subiu lá, estávamos nós dois, mais o filho do Índio, mais um casal de amigos, e todo mundo viu na mesma hora a mesma coisa. A gente viu as luzes na serra, e na hora que a gente viu, todo mundo gritou assim, e ficou todo mundo se olhando, sem saber o que tinha acontecido, o que explicava aquilo. Eu lembro que eu ainda levantei, fiquei olhando para trás assim, procurando tipo o rastro da luz, para ver se vinha de alguma fonte, um holofote, alguma coisa, mas não vi nada. Eu fiquei de cara, eu fiquei surpresa com as luzes. De fato, não consegui entender o que pode causar aquilo, e é uma viagem. E no meu caso, assim, quando eu vim morar na Chapada Diamantina, eu sempre escutei a história das luzes de Igatu, mas nunca acreditei muito, né? Porque imaginava um monte de tipo de luz, assim, né? E às vezes o relato das pessoas também confundia um pouco, como eu sou um pouco cético também, eu fiquei um pouco, assim, duvidoso. Mas com o passar dos anos, eu fui começando a ler e a perceber que essas luzes não têm só Igatu. Elas têm várias outras regiões da Chapada Diamantina, e elas acontecem também praticamente similar ao que acontece em Igatu. E aí depois disso a gente decidiu de fato ir lá ver se a gente conseguia registrar ou ver, ou conseguir de alguma maneira ver essas luzes de Igatu. E quando a gente viu as luzes, ficamos impressionados, assim, foi bem legal. Apesar de ter sido rápido, não foi assim como alguns outros relatos que a gente já tinha escutado de algumas histórias, assim, que ficou mais tempo e tudo mais, mas foi impressionante, assim, nunca tinha visto nada assim na minha vida, foi assim, muito parecido rápido. ou similar. Foi muito rápido e não tem uma forma uniforme, não tem tipo, era redonda, era que forma geométrica era, não tinha uma forma. E iluminou a serra toda e a gente não tinha bebido nada, estávamos de cara, e todo mundo viu a mesma coisa e realmente a gente ficou sem saber como explicar aquilo ali. Não tem como explicar, tem que ir lá para ver. Tem que dar a sorte Você de ver. precisa ir lá para ver, assim, o que a gente está relatando aqui não tem como explicar. Você precisa, de fato, ir para Igatu e ver a luz. E é isso, galera, finalizando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido conhecer aqui as belezas naturais, histórias e curiosidades sobre Igatu. Esse foi um vídeo que a gente teve muitas participações especiais, não só de moradores locais da Chapada Diamantina, mas também do nosso colega de profissão,
Matheus, boa sorte. E lembrando também que para quem tiver interesse no contato da pousada Picuá e também da Pedra Lascada Expedições, a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. E para quem curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede. Curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!